Há algumas semanas atrás, a gente fui com a minha esposa a um velório, né? A filha de uma colega de trabalho faleceu, e nós, né, por gostarmos muito dela e por termos tido essa experiência de perder um filho, nós fomos lá prestar nossos sentimentos, né? E estar ali naquele momento difícil. Vendo aquele sofrimento, né? O sofrimento daquela família, eu me lembrei de uma questão sobre a memória, né? Eu estava lendo um livro no Lila Vélez chamado Quatro Santos, né? Sobre a santidade, em que ele, ao retratar como os santos, né? São pessoas como nós, né? Cheio de defeitos e falhas, mas que superaram tais limitações e conquistaram virtudes, escreveram uma história plena, viveram uma vida verdadeira, né? E de certa forma eles se tornaram exemplos para nós, né? Só que a cada vez que nós nos lembramos de tais histórias, de tais lições, né? Nós trazemos esse ser que agora está no céu, é imaterial, para se tornar material. E que ele se torna nesse mundo, nessa realidade, nesse tempo, um agente capaz de influenciar de maneira mais pura e verdadeira do que quando eles estavam aqui mesmo fisicamente, né? Então, a memória é um ato de recordar que traz para esse mundo algo que está fora desse mundo, né? Quando a gente fala do luto, o luto ele é um processo de lembrar, né? Um processo de recordar, né? E esse processo gera inclusive efeitos físicos, né? Você sente uma dor no coração, uma perda de sentido, você chora, né? Então, como uma memória de santo, você torna algo imaterial, um sentimento, em algo material, né? Os que se foram desse mundo e eles tiveram todo o tempo do mundo dado por Deus, né, para escrever a própria história, né, e gerarem uma série de memórias, uma série de recordações naqueles que conviveram, né, com quem conviveram, né. Você, por exemplo, o João Lucas que faleceu, meu filho, ele teve um tempo dele, tempo dado por Deus, que ele gerou uma série de momentos em que nós convivemos, né. Então, e para aqueles que ficam, nós que ficamos, começa um processo de transformação, né? E por que não de ressignificação do momento, né? De entender como agir e como reagir e o que fazer com essas memórias, né? Então, no primeiro momento, pelo menos o que eu senti é uma tristeza profunda, né? O sofrimento é tão grande que você se questiona essa vida e questiona o sentido dela, né? Você não entende por que que você está passando por isso, por que que meu filho teve que passar por isso, né? E imagino que essa colega também deve se perguntou a mesma coisa por um momento, né? No entanto, aos poucos, e eu acho que ter uma fé é muito importante, eu sou muito grato a Deus por isso, porque quanto mais você vai se entregando nas mãos de Deus, você vai aceitando a sua limitação diante das circunstâncias da vida, né? Esse sofrimento que era insuportável vai se tornando saudades, né? Saudade é uma lembrança boa, né, daquilo que viveram juntos e uma vontade que não pode ser atendida de constituírem ainda mais lembranças, né? Você sente esse, né, putz, foi muito bom, mas eu queria mais e não vou poder. Quando chegamos ao segundo estágio, creio que esse é o consolo divino, né? É o que nós recebemos de Deus como conforto, né? Porque a gente traz para essa realidade essa pessoa que passou, né? Que marcou a nossa vida e na melhor versão dela, na versão boa, na versão de eu queria ter aproveitado um pouco mais, né? Todos nós vamos morrer, né? Não sabemos como, não sabemos quando, né? Eu acho que a gente se esquece disso. Mas todos nós somos chamados à eternidade. No céu, em primeiro lugar, né? E se for vontade de Deus, obviamente. E neste mundo, porque nós seremos
nós poderemos ser lembrados pelas pessoas com quem convivemos, né? Então, fica o questionamento, né? De que forma eu tenho escrito a minha história, né, para que Deus tenha misericórdia da minha alma, né? E de como tenho me relacionado com os personagens ao meu redor, né? Cada atitude, escolha que eu faço, e eu sou o personagem central dessa história, é o que vai compor o enredo, vai compor a história da minha vida, né? Quais histórias serão lidas e contadas e divulgadas quando o livro for finalizado, né? Eu não acho que acho que a grande maioria de nós não terá um amplo espectro de leitores, né? Nós não vamos alcançar grandes camadas. Muitas poucas pessoas são chamadas a tais obras, né? Mas felizmente para nós, para cada um de nós, e a história é individual, né? A gente só precisa de um leitor em especial que se interesse pela nossa história. Permaneçamos todos no santo e doce amor de Deus, Jesus doce, Jesus amor.